Louvo a Deus, porque aqui estou para falar do Evangelho do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para falar de uma placa religiosa. Eu não estou aqui representando uma religião. Eu não estou aqui representando placa, nenhuma denominação, mas simplesmente para falar da palavra de Deus. Sabemos que é a palavra de Deus que produz fé. A Bíblia nos fala que a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E como ouvirão se não tem quem pregue? Eu estou aqui simplesmente para falar daquele que fez uma promessa para mim, para você, daquele que virá buscar um povo zeloso e de boas obras, daquele que morreu por mim e por você numa cruz, e ressuscitando ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus, como advogado fiel, e por Deus, como mediador entre o homem e Deus. E eu venho aqui para falar de um juízo, final, um juízo que Deus trará a todos aqueles que rejeitarem nessa terra a palavra de Deus. E esse juízo acontecerá somente para aqueles que rejeitam o Evangelho do Senhor Jesus. Acontecerá também para aqueles que não dão crédito quando ouvem a palavra de Deus, para aqueles que zombam, para aqueles que achavam que não tinha um caminho a ser seguido, para todos aqueles que deixaram o bom caminho para seguir as suas próprias vontades, os seus desejos da carne, segundo os vossos corações. E esse juízo acontecerá diante de Deus. Deus trará a todos aqueles que foram mortos espiritualmente, todos aqueles que tiveram a oportunidade, enquanto vivo aqui na terra, para decidir entre o bem e o mal, entre o certo caminho e o mau caminho, entre o caminho de salvação e o caminho de perdição. Deus fará a sua justiça, e a sua justiça é uma justiça que todos aqueles que serão julgados diante de Deus não terão como reivindicar nada. Vai ser um justo juízo, uma sentença que não tem mais volta após a morte. E esse juízo de Deus, o Senhor nos fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11,
que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Esse trono branco é um trono de justiça, é um trono puro, é um trono santo, que nele estará sentado o Senhor Jesus, e ali ele dará o seguimento a todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, todos aqueles que rejeitaram o senhorio de Cristo, a todos aqueles que não quiseram ou não se atentaram para a salvação em Cristo Jesus. E diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Esses mortos, grandes e pequenos, são todos aqueles que tiveram aqui na terra grande poder aquisitivo, influenciaram em muitas coisas nessa terra, estarão lá. Os grandes e os pequenos, estarão lá os poderosos de todas as nações. E diante do Senhor não terá importância para ninguém, tanto os pequenos quanto os grandes. No juízo final, Deus fará a sua plena justiça. E estarão diante do Senhor todos os grandes e os pequenos, todos aqueles que aqui eram, entre aspas, poderosos, pela fama, pelo dinheiro, pelo que tinha e o que fazia, todos estarão lá. Mas não vai ter o que tiveram aqui na terra, pois diante desse julgamento, uma vida ganha aqui na terra, sem se atentarem para a palavra de Deus, para o chamado de Deus, para o Senhor Jesus, como seu único Senhor e Salvador das suas almas, estarão lá. Deus fará justiça com seu pleno juízo. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Naquele dia, tudo que eu e você possa fazer, escondido dos homens, se eu não obter a salvação, se eu não receber o senhorio de Cristo na minha vida, todas as suas obras, todas as obras más dos homens serão colocadas sobre a luz.
Ali estará as obras de cada um. Ali estará tudo o que o homem tem feito. E as suas obras que estarão lá foram obras reprovadas por Deus. Porque assim como ele diz, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, nenhum desses que Deus falou na sua palavra, que foram condenados a juízo final, estarão no livro da vida. Porque esse juízo final é o juízo da segunda morte. É um juízo que Deus lançará todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus no lago de enxofre e fogo. Por isso se faz necessário se atentar para a palavra de Deus. Muitos zombam, muitos ouvem e não dão crédito em tudo que é falado. Mas a palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo pregada. Mas vai chegar os fins dos dias, meu e seus, aqui na terra. E o que você e eu tem preparado para o Senhor? É momento de refletir diante de uma palavra tão séria que vai acontecer. Porque o tempo da decisão é hoje, é agora. O tempo da decisão é enquanto temos fôlego de vida para decidir. Porque a não decisão diante do Senhor, ao fechar dos olhos, a Bíblia nos diz, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Então, se eu e você não quisermos fazer parte do juízo de Deus, que é a segunda morte, temos que decidir enquanto há tempo. É o momento de refletir essa palavra. É momento de decisão perante a palavra de Deus. Porque naquele dia, ninguém diante de Deus terá desculpa que não ouviu. Então, se temos que fazer alguma coisa, tem que ser já, hoje, enquanto temos fôlego de vida. Eu não estou chamando você para seguir mais uma religião, porque a religião não salva ninguém. Não prego religião. Religião é do homem. É o homem que inventa. Tem tantas religiões por aí. Eu não estou falando para você seguir um pastor, para você seguir um mestre, para você seguir um padre. Eu estou falando aqui de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o bispo das nossas almas. Aleluia! É só Ele que vai me salvar e vai poder te salvar. Só nele temos salvação. Não adianta nós buscarmos numa religião, a religião não vai poder fazer nada.
Não adianta eu buscar no homem. O homem, diante de Deus, não vai poder fazer nada por mim, muito menos por você. Eu estou falando aqui de salvação, porque a nossa alma é que viverá após a morte. E a sua decisão e a minha decisão vai dizer se ela vai ao descanso de Deus ou à perdição, que é lago de fogo e enxofre. Porque todos aqueles que forem salvos participarão só da primeira ressurreição, a primeira morte. Mas aqueles que forem para o juízo de Deus, todos aqueles que negaram o Senhor, todos aqueles que retrocederam e não quiseram mais voltar, aqueles que não tomaram posição diante da palavra de Deus, estarão na segunda morte, no juízo final. É a Bíblia. Não basta apenas eu vencer nessa terra, eu conquistar, de nada vai valer após a morte, se eu não tomar a decisão. Porque Jesus não veio aqui na terra oferecer prosperidade para ninguém. Jesus veio oferecer salvação para a minha alma e a sua alma. E o evangelho que é pregado por aí, dentro dos templos e na maioria das redes sociais, é o evangelho de prosperidade. É o evangelho que você não tem que fazer nada para conquistar a salvação. É o evangelho que você dá autonegação. É o evangelho que você não tem que negar nada. Você não tem que negar o seu eu, os seus desejos. De que você não tem que pegar a cruz de Cristo e ajudar a carregar na sua caminhada. Esse é o evangelho que muitos se vê por aí. Jesus está preocupado com a minha e com a sua alma, mas depende de mim, de você, tomar a decisão enquanto há tempo. Todo discurso, toda palavra pregada, a Bíblia nos orienta para examinar as Escrituras. Mas o que muitos fazem? Tudo que é pregado, a maioria pega, achando que é verdade o que se está pregando, o que se está falando. É por isso que tem muitos que levam a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, e dizem que estão agradando a Deus, dizem que estão servindo ao Senhor, mas não obedecem em muitos trechos bíblicos da palavra de Deus. Porque o evangelho da salvação é essa doutrina, é corpo, alma e espírito. Tem que ter separação do justo e do ímpio, do bem e do mal, do que serve e do que não serve. As coisas de Deus e as coisas do mundo tem que ter separação na vida do cristão. É fácil ser evangélico, difícil é ser cristão. Evangélico tem um monte por aí. Mas a palavra que salva, ela primeiramente vem de encontro às nossas vontades, os nossos desejos, e nos corta, ela nos machuca,
Mas se eu a recebê-la, ela causa mudança dentro do meu ser. Jesus Cristo estará diante do juízo final, sentado no trono. Versículo 13 diz: e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Olha só, todos aqueles que morreram dentro do mar, até mesmo os que morreram nos tempos de Noé, com dilúvio sobre a terra, que morreu aquela geração rebelde, que não ouvia Deus, estará lá nesse dia, e serão julgados. Essa palavra diz que não escapará ninguém, nem com o seu poder que teve na terra, nem com o seu dinheiro, não valerá para nada. Nem os grandes, nem os pequenos. A decisão é hoje. Temos que tomar a decisão diante da palavra de Deus. Porque o inferno não é aqui. O inferno é real. Quanto ao céu que está o nosso Senhor, o inferno existe. Está a um passo. Ao fechar de olhos de uma vida sem Jesus. Não é simplesmente eu e você dizer: ah, eu conheço Jesus. E daí? Isso aí não vai significar nada. Se você não tiver um verdadeiro relacionamento com Deus através da sua vida, de Jesus Cristo. E nada vai valer. E não escapará ninguém. Como assim diz o Senhor? Todos estarão lá no juízo final. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos aqueles que estiverem no juízo final não foram achados. Por isso que se faz necessário nós escrevermos os nossos nomes, tê-los escritos no livro da vida. Mas para Deus escrever o meu e seu nome, depende só de mim e de você. Depende da aceitação do nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque nós precisamos ter os nossos pecados perdoados diante de Deus. E quem mais poderá perdoar pecado? Quem? É o pastor que pode perdoar pecado? É a sua religião que perdoa pecado? Nada disso. Nada disso poderá fazer alguma coisa por mim, por você. É João que perdoa pecado? É Pedro? Não, Senhor. Nada disso. Somente um pode perdoar pecados. E o seu nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Abandone as vossas vidas. Entregue seus caminhos ao Senhor. Abandone as vossas idolatrias, os vossos ídolos, que nada podem fazer por mim e por você. Existe um só Deus. E só um Salvador. E para que eu vou querer na minha vida um outro Deus que nada pode fazer por mim, que não livra a minha alma do inferno? Abandone as vossas idolatrias, os vossos ídolos e se convertam ao Senhor. Porque enquanto eu fico adorando outros deuses, eu adoro a idolatria dos ídolos, eu trago maldição para a minha vida. É a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus não há argumento. É preciso analisar, meditar na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. É o conhecimento que nos leva às tragédias da vida. É a falta de conhecimento que nos leva a fazer o mal. Porque quando eu não tenho temor de Deus, eu não busco a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. E nós precisamos que Deus escreva os nossos nomes no livro da vida. Só assim ficaremos livres da condenação do juízo final. Abandonem as vossas religiões. Jesus não prega a religião, é o homem que prega a religião. Abandone as vossas idolatrias, os vossos ídolos, que nada podem fazer, nem por mim, nem por você. Não fique enganado, achando que está agradando a Deus. Abandone a vossa ignorância perante a palavra de Deus. Escuta as palavras da profecia. Ouve e dê crédito. Porque quando ouvimos, simplesmente ouvimos, entendemos a palavra, entendemos o que é dito, e não tomamos a decisão, de nada vai valer. Se você não tomar a decisão, amanhã, ou quem sabe até hoje, poderá ser tarde. Quem sabe para mim, para você. E precisamos de um Salvador. E só Jesus Cristo
Deus deixou ele como mediador entre ele e os homens da terra, para que nós possamos ser salvos. Se não for por Jesus Cristo, ninguém será salvo. Mas a partir do momento que eu entendo a palavra, e eu creio, e pela fé, eu dissinto diante dessa palavra, que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e eu preciso da salvação, porque Ele nos remiu na cruz do Calvário. Eu serei salvo só através da porta estreita, que é Jesus Cristo. Uma porta que você tem que negar o seu eu para o mundo. Uma porta que você tem que negar o seu eu para as luxúrias, para os prazeres carnais. Uma porta que você tem que perder para você ganhar com Deus. Você perde para o mundo, mas ganha para Deus. Porque Jesus Cristo tem que reinar dentro de mim e de você. Você tem que fazer valer o templo do Espírito Santo, que Deus tem que habitar dentro de mim e de você. Essa é a verdadeira casa de Deus. Deus quer fazer morada dentro de mim e de você, porque Deus não habita em templo de 4 paredes, feito por mãos humanas. Deus habita sim dentro de mim e de você, dentro de um coração quebrantado e contrito e arrependido das más obras. Aí viramos a habitação de Deus, através de Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Porque precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós, habitando. Porque Ele é nosso ajudador, nosso consolador. É Ele que nos dá a direção diante do certo e do errado. Arrependa dos vossos pecados, se convertam ao Senhor.